Olá, querido investidor, tudo bem com vocês? Será que essa empresa Kepler Weber está saudável? Bem, eu já vou explicar o que é essa empresa. Vamos dar uma olhada gráfica nela, mas não só gráfica, obviamente. A gente vai falar sobre os fundamentos dessa empresa, sobre notícias que podem impactar essa empresa, porque eu vou colocar ela na carteira do canal. Eu estou tendente a colocar ela na carteira do canal. Sendo que é o seguinte, pode ser que eu mude de ideia, porque o que eu vou avaliar aqui pode fazer que eu mude de ideia. E aí eu vou explicar por que para vocês. Não considero uma recomendação de compra nem de venda deste ativo, valeu, gente? Isso é apenas a minha opinião sobre os meus investimentos, como eu controlo meus investimentos. Faça as suas análises. Mas as informações que eu vou passar aqui, sem dúvida nenhuma, servem para você, investidor. Eu não sou grafista, pessoal. Eu sou um analista, que eu não sou analista, na verdade, sou investidor, mas eu analiso as minhas ações basicamente com fundamentos. Mas é importante você saber uma noção ali de suporte, resistência, você olhar o gráfico, ver o volume, como é que quando tem um grande volume, como é que a ação está se comportando. É bom você ter aquelas mínimas noções gráficas. A gente vai usar o gráfico para trazer informações que também servem para análise fundamentalista. Bem, pessoal, quem não conhece a empresa Kepler Weber, pode pensar, primeiramente, que ela é do setor agrícola. E sim, ela trabalha junto com o setor agrícola. Ela é uma empresa ligada ao setor de agrícola, mas ela, na verdade, é uma empresa industrial. E pode dizer que um subsetor de máquinas e equipamentos, porque ela comercializa principalmente máquinas e equipamentos. Bem, gente, ela, de uma forma geral, ela atua no segmento de equipamentos e soluções para o pós-colheita agrícola, pessoal. Ou seja, tudo que envolve a armazenagem, conservação, movimentação e beneficiamento de grão, você pode pensar na Kepler Weber. Ou seja, ela ajuda o setor agrícola a ser mais eficiente, a ser mais produtivo. Bem, pessoal, a linha da Kepler Weber, ela inclui silos metálicos, secadores de grãos, máquinas de limpeza de grãos, sistemas de transporte de grãos, automação e controle de estruturas metálicas do setor agrícola. Enfim, gente, é uma empresa bem completa em relação ao auxílio ao setor agrícola. Além disso, gente, a empresa presta serviços de manutenção e assistência técnica para a modernização dos equipamentos do setor agrícola. Ou seja, é uma empresa bem completa, é uma empresa que tem um grande potencial. Como eu falei com vocês, ela não é do setor agrícola, é do setor industrial, mas trabalha junto com o setor agrícola. Bem, pessoal, o que eu sempre gosto de avaliar no gráfico é a gente ver como está a movimentação, né? Como é que está o volume, como é que está a movimentação da resistência, do suporte. A gente vê que ela ali está batendo aqui numa resistência, uma região de resistência, mas ela também pode iniciar um movimento de baixa e bater aqui nos suportes, que está aqui por volta da casa de 6,80. E depois, gente, a gente sabe que uma empresa que depois bate o último suporte dos últimos tempos aqui, ela pode tender a uma queda bem longa. Então nós temos que ficar de olho em relação a essa ação, porque eu diria até que, olhando só o gráfico, só inicialmente o gráfico, eu diria uma recomendação neutra em relação a essa ação, porque ela pode tanto fazer um movimento de baixa ou de alta, considerando apenas aqui uma avaliação gráfica inicial. Bem, gente, o que tem de também interessante aqui é os dividendos que a empresa tem pago. Olha, gente, vale a pena a gente considerar que hoje a empresa subiu um pouquinho, né, 0,41, está cotada a 7,35. E se a gente for ver os dividendos, pessoal, ela pagou aqui no ano de 2025 uns dividendos até legais, né? 30 e 11 centavos, ó, 30 centavos e 11 centavos. Aqui somando então 41 centavos. Uma empresa com dividendo legal. Se a gente for ver aqui, é uma empresa que já em 2024 pagou 8 centavos e 8 centavos, 16 centavos. Se a gente for olhar aqui ainda 2024, 9 centavos. 2024 ainda 17 centavos. Bem, pessoal, é uma ação que ela tem histórico de pagamento de dividendos.
o que também é positivo. Vamos agora olhar os fundamentos dessa empresa. Já demos uma olhada básica aqui na região gráfica. É importante a gente destacar que é uma empresa que há pouco tempo estava bem mais alta a sua cotação, né? Já teve na casa dos 10 ali, ó. Então hoje em dia ela está na casa dos 7, ela está bem abaixo do que há pouco tempo. O que se espera é que ela possa corrigir e voltar, né? Voltar ao movimento altista, mas esse movimento altista, se a empresa estiver muito endividada, se ela tiver muitos problemas, a gente sabe que com juros altos a tendência é ela ficar lateralizando ainda por um tempo. Vamos olhar aqui como é que estão os fundamentos dessa empresa, pessoal. Como eu falo, eu estou muito tendente, mas eu avaliando aqui a empresa, pode ser que eu mude ideia, né? Bem, pessoal, eu gosto de ver aqui no site de fundamentos os fundamentos da empresa, né? Eu acho que eles atualizam bem rápido. E vamos olhar aqui como é que está a empresa, pessoal. A gente olhando aqui, é interessante que já vendo como a ação se comportou, embora a gente tenha visto o gráfico, nas 52 últimas semanas, a ação variou ali na casa dos 6,81 até 9,79. Uma boa variação. E é interessante a gente ver que tamanho é essa empresa, né? Olha, vamos vendo. Para a gente saber o tamanho que é realmente a empresa, a gente vê a cotação que ela está, a sua ação está na Bolsa de Valores, né? E também multiplica pelo número de ações que a empresa possui. A empresa possui um valor de mercado acima de 1 bilhão, mas para uma Bolsa de Valores isso não é muita coisa. Ela tem 1 bilhão 320 milhões. E o número de ações que a empresa possui é arredondando, 180 milhões de ações. Claro, tem empresas que têm muito mais do que isso, na casa de bilhões de ações. Então a gente não está lidando com uma empresa gigantesca. Mas é uma empresa que tem potencial, pessoal. É uma empresa que tem potencial para crescimento. É um setor, se o agro subir, crescer, a tendência é que empresas que prestam serviço para o agro cresçam também. Então é um setor de industrial que tem o seu potencial. A gente sabe que a empresa está sofrendo, se o agro está indo mal, a gente sabe que o agro está com algumas dificuldades. O agro é um setor que ele termina precisando de dinheiro, né? Ele precisando de capital para investir em suas ações, e quando o mercado não está bom para pegar dinheiro emprestado, que é o caso agora com a Selic muito alta, o agro termina sofrendo. Empresas que são ligadas ao agro, como é o caso da Kepler Weber, termina sofrendo também, porque se o agro vai mal, ela vai contratar menos serviços, vai ter mais dificuldade de pagar. Algumas empresas podem até deixar de pagar, né? E sendo uma empresa que vende, que presta serviço, presta assistência, presta serviços de manutenção, vende máquinas, ela pode entregar o produto e terminar não recebendo. Então isso, sem dúvida, é bem negativo para uma empresa como a Kepler Weber. Preço vezes lucro da empresa, que diz, né, em quanto tempo só o lucro da empresa a gente compra a empresa, está 8,81. Em relação ao preço, em relação ao valor patrimonial da empresa, está 1,81. É um valor patrimonial regular, tanto o preço. Diria que, considerando o setor dessa empresa, está no preço. A empresa não está cara, não está barata. Está no preço. Uma coisa que eu já mostrei para vocês logo no gráfico, que é uma empresa que paga dividendos. Ela paga basicamente 10% de dividendos, pelo menos pagou nos últimos 12 meses. Que aqui considera os últimos 12 meses. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses, que basicamente foi 10%. Então, além de uma empresa que tem potencial de crescer o seu capital, só em o dinheiro está lá, você vai receber mais 10% do valor investido. Sempre bom lembrar, né? Distante, ainda não está sendo pago imposto de renda em relação a dividendos. Claro que pode mudar, a gente vê que o governo está tentando mudar, ele está tentando arrecadar mais, e a qualquer hora pode surgir o pagamento de imposto em cima dos dividendos. Bem, pessoal, muito importante a gente ver os indicadores de rentabilidade da empresa. Quando a gente olha margem bruta, margem líquida, ROIC, ROI, nós temos uma visão
da rentabilidade dessa empresa. E aqui está bem legal, é muito feliz a gente ver isso. A gente vê que a margem líquida está ali na casa de quase 10%, que não, obviamente não é uma margem ótima. Para você entender, às vezes uma empresa tem uma receita gigantesca, o dinheiro que entra ali, né, na empresa, mas depois que ela paga tudo que ela deve, sobra um lucro líquido muito pequeno para a empresa. Tem empresa que na verdade fica devendo. Pelo menos ela não está devendo. Ela tem aqui, nos últimos, considerando os últimos 12 meses, uma margem líquida de basicamente 10%, uma margem bruta de 27%, basicamente, um ROIC e um ROI de 20%. É uma empresa que os indicadores de rentabilidade mostram que a empresa é eficiente, uma empresa com bastante eficiência. Importante a gente ver a saúde da empresa. Será que essa empresa está saudável? E uma das coisas, claro, tem outros fatores, mas uma das coisas que eu gosto de ver se a empresa está saudável ou não é em relação à sua dívida. Eu gosto de ver primeiramente a dívida bruta, por quê? Porque a empresa paga os juros em cima da dívida bruta. E a dívida bruta da empresa é 343 milhões. Considerando que é uma empresa bilionária, apesar dela ser bilionária, eu diria que um quarto da empresa, um quarto do valor de mercado dela, ela tem uma dívida, mesmo ela tendo mais de 1 bilhão e 300 milhões, ela tem ali quase 400 milhões de dívida bruta. Isso termina sendo negativo para a empresa, porque a Selic está muito alta, então os juros que ela paga em cima dessa dívida bruta termina prejudicando um pouco a empresa. Mas o que é muito legal da gente ver, ela tem o caixa, o valor em caixa, bem alto, que é aqui nas disponibilidades, que é 358 milhões. E é interessante, se ela quisesse, ela zerava essa dívida bruta, porque ela tem um caixa superior à sua dívida bruta. Por isso que na dívida líquida tem o símbolo negativo aqui. Você vai ver que é menos 14 milhões e 500 mil. Gostei do que eu vi. A saúde patrimonial dessa empresa está legal, muito legal. Pô, fiquei bem feliz aqui com o que eu vi. Vamos ver agora como tem se comportado o resultado demonstrativo de resultado da empresa. É uma receita gigantesca, né? Na casa de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões, quase 1 bilhão e 600 milhões. O EBIT da empresa, o lucro operacional da empresa, 215 milhões, bacana. É uma empresa eficiente, 150 milhões de lucro líquido, que a gente viu que representa ali a margem líquida da empresa, né? Que é considerando aqui o que ela tem de receita e considerando que ela tem de lucro líquido, dá aquela margem líquida que a gente viu ainda há pouco. E ela se mantém eficiente, né? Ela se mantém eficiente. Você vê que, considerando os 12 meses esse é o resultado, considerando apenas os últimos 3 meses, ela também tem um bom resultado. 14 milhões, receita de 311 milhões. Sendo que aqui foi menos eficiente do que aqui representa quase 10%. E aqui não. Aqui é basicamente a metade. Então, o que eu posso apontar de negativo nesse demonstrativo de resultado, a gente considerando os últimos 3 meses apenas, e os 12 meses, num comparativo aqui a gente vê que caiu a eficiência basicamente pela metade, considerando o lucro líquido. E, possivelmente, isso aqui foi refletido pelo aumento da taxa de juros. Como a taxa de juros está mais alta, o lucro da empresa termina sendo menor porque ela paga mais juros. E, como eu falei com vocês, há uma tendência que ela termina tomando mais calotes também. Ela vende equipamentos, ela presta serviços e todas as empresas, boa parte das empresas do agronegócio, com destaque para as listadas na Bolsa de Valores, e essa empresa não trabalha só para empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Obviamente que não. Elas estão com uma certa dificuldade, de pagar suas dívidas também, as empresas do agronegócio.
E uma dessas dívidas é com seus credores. E essa empresa, Kepler Weber, é uma credora do agronegócio. Ela, ela vai vender, vai prestar serviços e ela espera receber. E muitas vezes ela pode não receber. Isso termina refletindo um resultado menor, o que pode fazer a empresa cair, como a gente tem visto. Pessoal, por fim, pessoal, eu destaco que a empresa anunciou dividendos de 18 milhões, como a gente vê, ela é uma boa pagadora de dividendos, e o juros sobre capital próprio, o JCP, de 6 milhões. E como a gente viu, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Isso é uma boa notícia, termina animando o mercado. Muitos falam que ela vai voltar para a casa dos 10, ela está ali na casa dos 7, mas pode voltar para a casa dos 10. Sendo que tem muita gente que ainda está receosa, principalmente por ela trabalhar com agronegócio. Eu vou fazer a minha fezinha, pretendo colocar na minha carteira, mas não considere isso uma recomendação de venda nem de compra desse ativo, pessoal. Faça a análise de vocês, não confie apenas num vídeo do YouTube. Pegue esse vídeo como um vídeo informativo. Alguém que já investe um tempo, que consegue olhar para uma empresa, entender uma empresa e pode te passar informações, mas faça a sua própria análise, que vai ser muito mais seguro para vocês investirem sabendo o que estão fazendo. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, não tem problema não. Deixa o dislike aqui, que é importante eu também saber que você não gostou. E segue o canal para você não perder novos vídeos. Inclusive, atualizações dessa empresa, Kepler Weber. Se ela está na minha carteira, eu vou ficar sempre atualizando sobre ela. Notícias novas sobre esta empresa eu vou publicar aqui no canal. E outras empresas que estão no meu portfólio, que está na carteira do canal, que eu estou montando para vocês, ou mesmo outras empresas que eu pretendo seguir, serão aqui debatidas. Além de livros, outras informações que eu trago para deixar a sua vida como investidor melhor e até diria o seu crescimento pessoal bem melhor. Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo, meus amigos.